Nossa primeira apresentação vai ser do Davi Muniz, da Senha Segura, construindo uma indústria digital através do PAN. Enquanto eu coloco o Davi aqui para ele assumir o controle, eu vou fazer a introdução em relação a ele, tá bom? Bom, o Davi, ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia, além de especialista em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 10 anos de experiência no Brasil e na Europa, Davi atua no Senha Segura desde 2017, auxiliando empresas de diversos segmentos e tamanhos a endereçar inúmeros aspectos em cibersegurança, principalmente ligado à gestão de acesso privilegiado, o PAN. Muito bem, Davi, seja bem-vindo, é com você. Boa tarde, Newton. Boa tarde, pessoal. Deixa eu colocar aqui para compartilhar minha tela. Acho que vocês já devem conseguir ver, né? A tela, sim. Nós não estamos vendo você ainda. Tá. Então, deixa eu ligar aqui. Isso, muito bem. Perfeito. Então, vamos lá. Tudo certo agora, então, né? Vamos lá começar. Bom, primeiramente, aí queria agradecer ao Newton, ao Balmier, ao Monique também. É um privilégio para a gente aqui do Senha Segura, tá bom? Estar participando em meio a pessoas tão competentes e apresentações tão bacanas. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Então, o tema de hoje, como o Newton já disse, é construindo a indústria digital através do PAN. E aí, Davi, antes de você começar, a gente não pode fugir disso, né? A gente está dizendo, a gente está vivendo essa nova situação aí de pandemia, né? Como você enxerga que isso pode afetar realmente o cenário da transformação digital? Eu entendo que, como a gente está falando de pandemia, muita gente começou a trabalhar remotamente. E isso é um problema crítico para a segurança, né? Como é que você vê isso? Newton, a transformação digital, acho que é um dos termos que a gente mais viu aí durante esses 3 dias, né? E aí esse fenômeno não é mais uma questão de se acontecer, mas quando irá acontecer. E a pandemia veio aqui para acelerar, né, todo esse processo. E no meio desse processo, a tecnologia ela vem afetando de maneira drástica todos os setores empresariais, não só apenas startups ou segmentos altamente digitalizados, né? Isso vem mudando o mercado de uma maneira muito rápida, e as empresas também, de todos os tamanhos. E essa transformação ela veio para mudar muita coisa, né? A forma como a gente vive, a forma como a gente trabalha. A gente tem aí, por exemplo, os modelos baseados em Zero Trust, né, em confiança zero, que não consideram mais o perímetro da infraestrutura como a gente tinha antigamente, né? A gente tinha os sistemas isolados, e hoje em dia a gente vê tudo integrado, né? O OT, o IT, não só dentro das empresas, mas também dentro das indústrias, né? Que é o foco que a gente está tendo aqui nesse evento. Esse perímetro ele não existe mais. E com a pandemia, a questão da proteção do acesso remoto, com certeza ficou mais crítica. E, como eu disse, não para empresas de todos os segmentos, tá? Inclusive da indústria. E em relação à recuperação, né, desse tempo no pós-pandemia, né, que a gente chama de novo normal, eu creio que a gente vai ter realmente esse novo normal, né, principalmente considerando aí os modelos de trabalho híbridos, né, que aí ele tem uma mistura do trabalho presencial e do trabalho remoto. Isso, inclusive, no segmento industrial. E aí, falando sobre transformação digital, né, sobre a indústria 4.0, até menos de uma década atrás, menos de 10 anos atrás, as organizações industriais, elas trabalhavam só com a tecnologia operacional, né, o que a gente chama de OT, para poder gerenciar esses equipamentos industriais, nas funções aí de monitoramento, né, de produção, de logística. Mas aí, desde 2013, a gente coloca o ano de 2013 como o início dessa nova revolução industrial, né? Esse termo, inclusive, veio da Alemanha, né? Indústria 4.0, e ela é baseada na adoção de novas tecnologias digitais para poder melhorar os processos industriais, incluindo aí
o IoT, né, a internet das coisas, o IIoT, que a gente chama, o IoT industrial, a automação, que aí vai incluir tanto o RPA, né, o Robotic Process Automation, e o PTA também, que é o Privileged Task Automation. E aí a gente vai ter também as Smart Cities, Smart Homes, e finalmente aí a gente vai ter também infraestrutura crítica, que é um segmento bem, como diz o nome, né, crítico, não só para as empresas, mas também para os governos, e eu acho que para a própria sociedade em si. Essa nova revolução, que aí envolve esses sistemas de automação e processos, é o que a gente chama, no final, de indústria 4.0. E aí, um efeito que a gente vai ter da transformação digital é o aumento vertiginoso desses dispositivos conectados, que a gente tem a estimativa de 20 bilhões em 2020, e para esse ano agora de 2021, o Gartner estima que esse número chega aos 24 bilhões. Então, há um aumento aí de 20% em relação ao ano passado. Entendo. Ô, Davi, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala muito desse mundo conectado, como você disse aqui para a gente, você acabou de dizer. Mas, assim, a gente tem percebido que existe uma necessidade de integração cada vez maior entre TI e TO, vamos chamar assim. Vocês têm visto isso realmente? Quer dizer, a gente vai ter que, esse paradigma realmente está sumindo, a gente tem que trabalhar dessa forma? Newton, essa convergência existe realmente. Eu lembro até que a gente conversou no nosso webinar, né, que a maturidade em segurança do OT ainda é muito baixa, então a gente está aí para poder trabalhar e para poder proteger esses sistemas de OT, né? E a transformação digital, ela provocou uma grande transformação no universo de OT, né, do Operation Technology, como a gente já falou. E aí os sistemas que antes eles estavam isolados, eles estão cada vez mais conectados entre si, e também conectados com a parte de TI, né, de tecnologia da informação. Isso, com certeza, aumenta a superfície de ataque e deixa também esses sistemas mais vulneráveis a um ataque cibernético. O aumento dessa conectividade dos sistemas de Operation Technology, ela trouxe uma convergência, né, com a gente chama de infraestrutura de TI. E isso, um dos resultados disso que a gente vai ter é uma maior complexidade na infraestrutura. Essa convergência, ela cria também novos desafios relacionados à segurança cibernética e impacta basicamente e diretamente, né, todas as empresas que adotam a indústria 4.0. E aí, um estudo da KPMG elegeu o segmento, pesquisou, né, encontrou os segmentos mais importantes para a indústria 4.0. E esses segmentos aí são as cidades inteligentes, né, que a gente chama de smart cities, toda a parte de infraestrutura conectada. A gente vai ter também o wearables, como os smartwatches, por exemplo, ou então dispositivos de aferição de dados de saúde. E aí eu não quero entrar muito nessa vertente, mas a gente tem falado muito de proteção de dados de saúde, né, inclusive dados pessoais. E também a parte de utilidades, que está dentro da infraestrutura crítica, e também agricultura inteligente. A gente vai falar um pouco mais sobre infraestrutura crítica. Tá, você falou de indústria 4.0. Acho que é importante a gente talvez desmistificar para o nosso público aí frases como essa, assim, posso ficar sossegado, não sofro ataque, porque eu trabalho na indústria, eles não estão muito preocupados com isso. Isso não existe mais, né, Davi? Não, não existe mais. A gente costuma dizer em cibersegurança, Newton, que a questão não é se você vai sofrer um ataque cibernético, né? É quando você vai ter um incidente cibernético. Esse incidente cibernético, ele pode ser um incidente simples, que você consiga remediar rapidamente, ou você pode ter consequências bem desastrosas, como a gente vê aqui nesses slides. Olha quanta notícia a gente vê, não só dentro do Brasil, mas também fora do Brasil.
tá? E olha o impacto que esses ataques cibernéticos causam, né? A gente tem alguns exemplos: interrupção no fornecimento de água. Imagina você ficar sem água por causa de um ataque cibernético. Paralisação de fábricas, você para a sua produção, impacta aí sua receita, e até aumento no preço do petróleo. A gente teve aí, por mais que tenha sido por poucos dias, mas o reflexo de um ataque cibernético, ele existe até no preço de commodities, né, no preço do petróleo. Aqui a gente vai ter também alguns dados, né? Então, segundo aí essa pesquisa do Ponemon, 90% das indústrias pesquisadas experimentaram aí pelo menos um ataque de infraestrutura de OT que resultou em algum tipo de dano nos últimos 24 meses. Então, já respondendo sua pergunta, né? Então, a questão dos outros 10% é quando isso vai acontecer, quando eles serão afetados. Consequência disso, né? Cibersegurança é a maior preocupação hoje dos usuários de OT e de IoT industrial. Tanto que a gente teve um aumento aí de 50% nos investimentos em segurança de IoT industrial devido a ataques em infraestrutura crítica. E como é que a gente está, né, em cibersegurança? A gente vê aí esse índice feito pela ITU, o Global Cybersecurity Index, mostra o Brasil na posição 70 no ranking de cibersegurança. A gente fica atrás aí do Reino Unido, né, dos Estados Unidos, que são países mais maduros, não só na questão de OT, mas também na questão de segurança cibernética. E a gente fica atrás de países como Uruguai e África do Sul. Mas estamos à frente aí dos nossos vizinhos, né, do Chile e da Argentina. E é só para a gente entender, esse índice avalia 25 indicadores relativos à legislação, mecanismos de técnicos também, estrutura organizacional, capacidade de construir ações e também de arranjos corporativos. E aí a gente tem o custo da cibersegurança. Então a gente tem aí, esse custo não está caindo, apesar dos altos investimentos aí, tanto de fabricantes quanto de empresas para poder proteger o seu ambiente, mas a gente tem aí um aumento desse custo. Então, estima-se aí que esse custo de cibersegurança custa pelo menos aí $1 trilhão. E esse número aumentou pelo menos 50% nos últimos 3 anos, desde 2018. Ô, Davi, nessa mesma toada que você está falando para a gente, assim, numa das apresentações de segurança que a gente teve ontem, ficou claro para a gente que os ataques nem sempre acontecem só de fora para dentro, né? A gente percebeu alguma coisa nesse sentido. Como uma grande parte desses supostos ataques, ou esses incidentes, aprendi agora, esses incidentes cibernéticos aí, acontece de dentro da empresa, isso tem realmente a ver com o privilégio de acesso aos nossos funcionários? É sobre isso que a gente está tratando? É isso aí, Newton. A gente já falou, né, que não existe mais o perímetro de segurança, né? Então, esses ataques eles podem vir de um insider, né? A gente tem o maior exemplo, que é o Edward Snowden, que foi um maior exemplo aí de ameaça interna, de insider threat. E a gente não existe mais esse nível de confiança dentro do ambiente. E aí, hoje, a gente tem mais de 300 bilhões de senhas para poder proteger. E aí a tendência é que esse número aí só aumente. E aí, falando sobre credenciais privilegiadas, né, já que a gente está falando de acesso, o acesso aos dispositivos, eles são feitos através de credenciais privilegiadas, né? Essas credenciais também são chamadas de chaves do reino. E essas credenciais, elas fornecem acesso para ações críticas. Essas ações podem ser, por exemplo, mudar uma configuração, ligar um dispositivo, executar uma ação dentro de um dispositivo industrial, e aí até fora de sistemas industriais, a gente tem, por exemplo, sistemas RPs, que a gente pode ter credenciais privilegiadas, né, que permitem, por exemplo, transferir recursos. E é o que a gente chama elas também são chamadas de chaves do reino.
E a gente tem visto essa multiplicação dessas credenciais privilegiadas, porque a gente tem cada vez mais dispositivos conectados e não, a gente antes, né, tinha credenciais impessoais e credenciais únicas. Hoje os dispositivos já permitem que a gente tenha uma segregação maior, né, perfis de acesso, segregação de acesso também. E aí, a gente está vivendo também tempos de maiores exigências regulatórias, né? Quem nunca ouviu falar de LGPD, né? Vai entrar agora em agosto, né? Um novo patamar, um novo marco dentro da LGPD. E a gente tem também a GDPR, né? Para cidadãos europeus. E aí a gente assegurar essa proteção dessas credenciais é muito mais do que reduzir riscos, né? É garantir a continuidade dos negócios. E aqui no próximo slide a gente tem os passos de um ataque cibernético. Então, primeiro a gente vai ter aí as credenciais comprometidas, né? Como você falou, através de um insider ou através de um externo. Esse insider ou esse atacante malicioso vai ter acesso à infraestrutura. Daí ele vai conseguir se movimentar lateralmente, né? Afetando outros dispositivos. E aí ele consegue perpetrar o ataque deles. Muitas vezes sem nem ser percebido pelos times de segurança. Se você não tem ferramentas adequadas para poder fazer essa detecção, você pode levar muito tempo para poder detectar um intruso na sua rede ou movimentações suspeitas. Certo, Davi, isso é muito interessante, para não dizer muito preocupante, né? É aí que vem, na verdade, a necessidade do PAN. E o PAN, o que é, na verdade? Ele é um software, é uma ferramenta? Você pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. O PAN ele vem de Privileged Access Management, né? A gestão do acesso privilegiado. E esse aí é o principal objetivo do PAN. O PAN ele é o conjunto de soluções, né, que são desenvolvidas para poder prevenir ataques cibernéticos realizados através de credenciais privilegiadas. O PAN ele vai auxiliar a mitigar riscos associados às ameaças vindas tanto de fora quanto também de dentro da organização, né, o que a gente chama de insiders. E, além disso, o PAN ele permite uma maior eficiência operacional. Também protege os ambientes, não só os industriais, inclusive os industriais. Né? O PAN ele também ajuda a prevenir vazamentos de dados. E aí a gente já viu, né, que a gente está vivendo tempos de grandes exigências, de maiores exigências regulatórias, e o PAN também auxilia a conformidade com essas regulações. E aí a gente vai ter SOX, o GDPR, o LGPD, né, e o NIST, todas essas regulações, elas exigem que os administradores de TI, né, eles revisem continuamente os privilégios de credenciais, implementando aí o que a gente chama de princípio do privilégio mínimo. E aí, o Gartner considera que a gente precisa se preocupar sim com o PAN, né? Você pode me perguntar isso, e eu digo que sim, a gente precisa se preocupar com o PAN. Tanto que o Gartner, ele reconheceu a importância de se implementar a gestão de privilégios, e tanto é que o PAN foi eleito 2 anos seguidos como o projeto número 1 em segurança da informação. E aí, quando a gente implementa esses controles de gestão de acesso privilegiado, a gente consegue endereçar esses requisitos, essas necessidades de segurança e reduzir também os riscos de negócio, não só de segurança cibernética, mas também os riscos de negócio associados. Esses riscos, eles incluem, por exemplo, a falta de visibilidade dos ativos que estão conectados na infraestrutura, as respectivas credenciais que estão associadas a esses dispositivos, a falta de gestão dos acessos e também a inexistência da rastreabilidade de ações realizadas no ambiente. E esses riscos aí a gente pode considerar que estão diretamente relacionados. Eu costumo dizer, né, que é impossível a gente rastrear o que não se gerencia e é impossível gerenciar o que não se conhece. E aí, o Gartner considera que é impossível você gerenciar os riscos associados aos acessos privilegiados
sem soluções especializadas de PAN. Palavras do Gassner, não minhas. Deixa eu te fazer uma pergunta nisso. 2 slides atrás, mais ou menos, você falou sobre que o PAN, você comentou algumas conformidades, alguns padrões como a NIST, como a 62443, por exemplo. Quer dizer que em todas elas isso já está meio que previsto, quer dizer, eu preciso realmente ter o PAN deixa eu melhorar a minha pergunta. A solução de PAN, ela é prevista como uma das necessidades, independente de qual dessas conformidades que eu estou trabalhando, é isso mesmo? As regulações, essas normas, elas não falam especificamente do PAN, tá? Então a gente tem aí a necessidade de você proteger o acesso, as credenciais e todos os acessos realizados. Então eles não falam especificamente, mas o PAN é uma das formas de você alcançar você tá um check lá na sua auditoria e você está em conforme com essas normas. E aqui a gente tem o diagrama de como funciona a implementação do PAN, né? Como é que funcionam essas ferramentas de PAN. Então, as ferramentas de gestão de acesso privilegiado, aqui a gente tem um diagrama que basicamente mostra como é a dinâmica de uma ferramenta de PAN. Mas aí a gente tem o esforço que é necessário para poder a gente implementar o PAN. A gente não está falando só de ferramentas, né? A gente está falando também de pessoas e de processos. Eu costumo dizer que não adianta a gente implementar o estado da arte em ferramentas de segurança, como o Senha Segura ou o que seja que a gente venha implementar, sem primeiro a gente investir nas pessoas. Implementar as ferramentas de PAN, qualquer outro tipo de ferramenta, tá? Sem esse primeiro passo, significa riscos de segurança não endereçados, não mitigados. E aí a gente tem um maior tempo para poder alcançar a maturidade em segurança e maiores custos operacionais para poder a gente alcançar isso. E aí é isso mesmo que a gente quer, em termos de transformação digital, né, que mudanças ocorrem cada vez mais rápido, a gente quer isso. Entendi. Davi, essa conversa está bem interessante, mas assim, você vai conseguir você consegue colocar para a gente daqui a pouco alguns exemplos do que a gente pode mitigar com o PAN? Daqui a pouco não, Nilton, mostro agora. Então a gente tem Tá, aqui joia. o primeiro caso. O primeiro desafio que a gente associa aí à implementação do PAN na indústria 4.0 é a gestão de acesso de terceiros nesses ambientes. Então aí a gente tem os primeiros desafios, né? O acesso remoto aí é um dos maiores vetores de ataque, né, para as organizações. Muitas dessas organizações não têm conhecimento dos acessos e privilégios concedidos aos terceiros, né, em seus ambientes. Então, a gente tem aí diferentes fornecedores, diferentes terceiros, que muitas vezes utilizam suas próprias ferramentas, né, de acesso a esses sistemas industriais. E a gente, como uma solução de PAN, né, o Senha Segura como uma solução de PAN, como é que a gente endereça esses desafios? Primeiramente, o Senha Segura permite a gestão do acesso de terceiros aos sistemas e também a tecnologia do Parque Fabril. O Senha Segura, e aí permite a proteção dos sistemas industriais de ações maliciosas. A alta granularidade oferecida pelo Senha Segura e já reconhecida também pelo mercado, tá? A gente tem alguns relatórios da Forrester, do Gartner, nossa granularidade de acesso ela é bastante elogiada, né, através dos nossos grupos de acesso. E também o Senha Segura permite a uniformização e também a garantia de um meio seguro único para acesso a sistemas e dispositivos. E aí, finalmente, o Senha Segura permite uma conexão de acesso remoto industrial segura, via solução Secomea. A gente teve já, né, ontem a apresentação do pessoal da Secomea, e que, inclusive, né, é um dos parceiros da Balmier aqui nesse evento. O próximo desafio que a gente vai ter é em relação a ameaças internas. Então, aí, ataques, a gente já viu
que ataques causados por funcionários possuem um alto custo, né, para as empresas. Muitas desses sistemas industriais utilizam credenciais privilegiadas genéricas. Então, a gente já viu que o sistema, a maturidade em segurança, né, do OT, agora que os sistemas estão mais conectados, que eles estão trabalhando no aspecto de segurança, né? Então, a gente tem sistemas aí que muitas vezes não tem nem controle de acesso para a interface, mas ou outros utilizam credenciais genéricas, uma credencial só com senha hard-coded, por exemplo. A gente tem também credenciais impessoais que são compartilhadas entre diferentes membros do time, né, de manutenção ou de operação. E aí a gente não tem nenhum tipo de rastreabilidade sobre as ações privilegiadas executadas no ambiente. E aí, tendo esses desafios, como é que o Senha Segura auxilia aí a mitigar esses riscos associados? Primeiro, monitoramento e controle dos comandos, né, realizados por usuários privilegiados. As ações, elas podem ser verificadas em tempo real, né, todas as ações executadas no ambiente. A gente vai ter também rastreabilidade dos acessos realizados através de credenciais privilegiadas genéricas. E o Senha Segura ele tem uma inteligência que você consegue, ele tem o Privileged User Entity Behavior, né? O comportamento de usuário, e análise de ameaças também. Então, a gente tem uma análise de risco, a gente utiliza inteligência artificial para poder medir esses riscos, e qualquer exceção suspeita, qualquer ação, qualquer comando suspeito de um usuário, ele pode gerar uma ação, como um bloqueio, como uma sinalização para um auditor, por exemplo, para ele verificar aquela sessão remota, e aí impede que ações maliciosas sejam realizadas no ambiente, diminuindo também o tempo de investigação de qualquer incidente cibernético. O próximo item aí que a gente vai ter é a guarda do conhecimento. Então, a gente já viu que o número de dispositivos conectados ele vem aumentando, a gente tem diferentes fornecedores, né? Então, a gente vai ter um pack complexo com soluções de diferentes fabricantes. E a gente tem também o tempo de solução de problemas do time técnico. A gente já viu que os sistemas industriais muitas vezes são sistemas críticos, né? Que eles precisam estar always on. Então a gente precisa diminuir aí o tempo de indisponibilidade desses sistemas. E aí o Senha Segura permite a indústria escalar o conhecimento, né? Então você consegue gravar as sessões remotas, e aí você consegue ter uma base de conhecimento para poder você capacitar os responsáveis pela manutenção dos sistemas industriais, e aí através da gravação e do armazenamento seguro dos arquivos de vídeo de todas as sessões remotas realizadas no seu ambiente industrial, tá bom? Próximo, conformidade. Então, a gente já viu aí os desafios, né, os desafios regulatórios. A gente tem aí a 62443, né, para sistemas industriais. A gente vai ter NIST, o próprio SysControls tem controles específicos para gestão de acesso. E aí, essas exigências regulatórias, né, como a 62443, GDPR, a LGPD, elas exigem a gestão adequada desses acessos. Então, o Senha Segura aí para poder atacar esse problema. A gente permite aí a gestão completa dos usuários privilegiados no ambiente industrial. Todas as ações executadas no ambiente, elas são rastreáveis, né? A gente já viu através de trilhas de auditoria, facilita muito o trabalho de verificação das ações realizadas no ambiente, né? E você também consegue prevenir, detectar e corrigir não conformidades em segurança no ambiente. Então, para a gente que precisa dar um check lá na auditoria, o PAN é um excelente recurso.
Lembrando que as nossas sessões remotas, né, para quem está preocupado se vai precisar de um servidor para incluir, né, esses arquivos de gravação. Os arquivos de gravação do Senha Segura são gerados em formato comprimido, então ocupa muito pouco espaço e ajuda bastante na investigação de incidentes de segurança, tá bom? E aí, quais são os benefícios, né? A gente dando agora um resumo dos benefícios oferecidos pelo Senha Segura para a proteção de ambientes industriais. Então, a gente vai ter, primeiro, a gestão do ciclo de vida completo de credenciais. A gente inclusive, citado por relatórios de consultoria, que a gente introduz o ciclo, a gente protege o ciclo de vida do acesso privilegiado completo, né? A gente protege desde as ações realizadas antes do acesso, do provisionamento das credenciais, da concessão do acesso. A gente tem também o durante. Então, a gente protege todas as ações que são realizadas dentro do ambiente, né, através da análise de comportamento, da análise de ameaças. A gente, em tempo real, consegue detectar ações de não conformidade no ambiente. E a gente vai ter também todas as ações realizadas depois, toda a parte de auditoria. A gente protege também o acesso remoto. Então, a gente tem, inclusive, uma solução específica para a proteção do acesso remoto de terceiros, o Senha Segura Domo, sem necessidade de VPN, totalmente baseada em Zero Trust. Tá? O Senha Segura permite redução do tempo de resposta a incidentes, a unificação da segurança de IT e OT, e conformidades com os padrões, aí, políticas e regulações de segurança, e redução no risco de comprometimento de credenciais privilegiadas e de riscos ao negócio. Então, isso impacta diretamente a continuidade dos negócios. Tá bom? Bom, vamos concluir, então, essa apresentação. Então, a gente já viu aí bastante coisa. Então, basicamente, o processo de transformação digital veio aí para ficar. A questão não é se, como a gente já viu, né? Não é se, mas quando isso vai acontecer. E esse processo é essencial para a sobrevivência das organizações, inclusive da indústria 4.0. E aí a indústria vem aumentando, né, esses níveis de conectividade, de convergência entre o OT e o IT. Consequência disso, novos vetores de ataque têm surgido e aumentado os riscos de cibersegurança. Para resolver isso, a gente vai ter o PAN, e o Senha Segura como uma ferramenta de PAN, que vai permitir, essas ferramentas são essenciais para permitir a total gestão de credenciais e acessos em dispositivos industriais, para poder a gente garantir a segurança cibernética. E as funcionalidades do Senha Segura permitem a gente, a indústria de qualquer tamanho, tá, e de qualquer segmento específico, a mitigar os riscos associados aos acessos realizados na infraestrutura dos sistemas associados à indústria 4.0. Então, é tudo isso aí que o PAN faz. Tá ótimo. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje sobre o PAN. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. E estamos aí à disposição. Foi muito bom. Eu acho que a gente teve um overview do que é esse PAN. Eu vou falar para a nossa audiência aqui que a Senha Segura está à disposição, caso precise fazer uma demonstração, alguma coisa específica para cada cliente. E a gente da Balme agradece mais uma vez a parceria com vocês aí e muito obrigado mesmo pela sua apresentação. Foi muito boa. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Newton. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Um abraço. Até logo.